1 Samuel, capítulo 7. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 12. Há uma sequência a ser observada no relato de hoje. Notem que primeiro o povo dirigiu lamentações a Deus, orou, chorou e, por se voltar a ele de todo o coração, deu ouvidos à voz de Deus por meio do profeta, livrando-se de tudo o que lhe trazia maldição, arrependendo-se de seus maus caminhos e confessando seus pecados. Essa, meus irmãos, é a fórmula para se obter o perdão e a salvação. A busca de Deus para salvar o pecador pode ser um processo lento, gradativo, rápido ou até instantâneo. Vamos analisar alguns exemplos bíblicos para entendermos cada situação. Primeiro, processo lento. Manassés. Um dos piores reis de Judá, Manassés era tão sanguinário que não via problema algum em sacrificar seus filhos a deuses pagãos. E, segundo a tradição judaica, mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Era tão cruel que as Escrituras dizem que ele fez o povo tornar-se pior do que as nações que Deus havia destruído. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 9. Detalhe: ele começou a reinar aos 12 anos de idade e reinou 55 anos. Foi tempo o suficiente para inúmeros apelos divinos. Só quando foi afligido e preso como um animal, orou, se humilhou e se arrependeu diante de Deus. Uma oração, e Deus o cobriu de perdão. Segundo, processo gradativo. Que melhor exemplo do que o do apóstolo Pedro? Pedro era impulsivo e autossuficiente. Queria estar sempre perto de Cristo, sempre se adiantava em falar, sempre se adiantava em agir. Era uma pedra bruta, mas o Senhor o foi lapidando com paciência e amor. As suas epístolas provam a mudança ocorrida na vida daquele homem, e a sombra de Jesus projetada em sua vida fazia com que até a sua sombra manifestasse a glória de Deus. Atos capítulo 5, versículo 15. Terceiro, processo rápido. Se teve um processo que foi rápido, foi o de Zaqueu, de cobrador de impostos fraudulento a cristão honesto. Bastou um olhar do Salvador, bastou o tempo de uma refeição para que o homem corrupto fosse transformado em homem de bem. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Quarto, processo instantâneo. Creio que não há na Bíblia um processo entre conversão, arrependimento e salvação mais rápido do que o foi com o ladrão na cruz. Aquele homem não teve tempo e nem oportunidade de descer da cruz, ser batizado e recomeçar a sua vida transformada. Ele só teve a chance de abrir o coração, se arrepender e clamar por ajuda. Só que ele estava diante do Senhor do universo, da água da vida e do doador da vida aos que nele creem. Aquele homem clamou à pessoa certa e morreu com a fiel promessa da ressurreição para a vida. Que tipo de processo você viveu ou tem vivido? Meus amados, existem 3 fases na vida cristã. A primeira acontece como vimos nos exemplos anteriores. Deus tem maneiras diferentes de alcançar seus filhos, porque Ele nos fez cada um com seu jeitinho especial. O que o Senhor realizou na vida daquelas pessoas foi o processo de conversão. Após essa fase, inicia-se então a fase da santificação, e essa dura enquanto há vida. Deus não quer apenas uma entrega emocional e passageira. O encontro real com Cristo promove constante crescimento espiritual. Leia Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18.
Não bastava os filhos de Israel pedirem a ajuda de Deus, eles precisavam fazer aquilo de todo o coração, para que então pudessem iniciar a fase da santificação, o andar diariamente com Deus. Eles ainda se apoiavam na figura de Samuel e não no Senhor. Seus pecados os haviam afastado tanto dele, que não se sentiam seguros em buscar por si mesmos o socorro divino. Vendo em Samuel um homem de Deus, sabiam que o Senhor aceitaria a oração de seu fiel servo. A resposta favorável do Senhor à oração de seu profeta deveria ser para Israel uma prova inequívoca de que não os havia rejeitado, de que por mais longe que tivessem ido, Deus estava disposto a perdoá-los e transformá-los na poderosa e feliz nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Mas e quanto à terceira fase? Esta é especial e definitiva. A glorificação quando Jesus voltar. Porém, dependemos do êxito nas duas anteriores para podermos alcançá-la no futuro. Precisamos erguer em nosso coração, dia após dia, um monumento chamado Ebenezer. Reconhecer que dependemos totalmente de Deus em todas as circunstâncias, sepultando o nosso eu e vivendo em Cristo, é o que nos coloca no centro de sua vontade e o que nos guiará para casa. Quando Jesus voltar, Ele espera nos encontrar perfeitos, como aqueles que são perfeitamente dependentes do Espírito Santo. Se formos obedientes à sua palavra porque o amamos, não temos o que temer. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Esta é uma promessa daquele cujas promessas jamais falham. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo cujo Deus é o Senhor. Rosana Garcia Barros.